Tinel Cabral, gostaria de compartilhar com vocês mais uma análise de um livro. Desta feita nós vamos caminhar pelas trilhas da filosofia. O livro que estaremos apresentando é Introdução à Filosofia, uma perspectiva cristã, escrita por Norman Geisler e Paul Feinberg. Esta obra ela foi publicada originalmente em inglês em 1980 e foi traduzida para o Brasil em 1983. Nesta obra, os autores eles contam com 29 capítulos divididos em 5 partes. Na primeira parte, eles vão trabalhar sobre a filosofia de forma geral, definindo o que é filosofia, mostrando que a filosofia não é coisa simplesmente para pessoas não cristãs, muito pelo contrário, que o cristão ele deve estar buscando compreender, conhecer a filosofia, até porque toda a verdade ela é proveniente de Deus. Ele também vai apresentar nessa primeira parte quais são as disciplinas que a filosofia trabalha, quais são os métodos que os filósofos adotam para chegar a determinada teoria, quais são as dificuldades que a filosofia encontra. Passando nessa primeira parte, na segunda parte, ele vai tratar sobre a epistemologia, que é nada mais, nada menos do que o estudo do conhecimento. Como podemos ter certeza do conhecimento? Como podemos justificar as nossas crenças? Como percebemos o mundo exterior? São algumas das questões abordadas na segunda parte. Na terceira parte, os autores eles trabalharão sobre a metafísica, a relação entre corpo e mente, a realidade ela é una ou múltipla, o homem é livre, o homem sobrevive à morte, são algumas das questões abordadas na terceira parte. Na quarta parte, será trabalhada a filosofia da religião. E, inicialmente, eles vão trabalhar a relação entre fé e razão. A fé se sobrepõe à razão se sobrepõe à fé, a fé exclui a razão exclui a fé, ou elas podem contribuir uma com as outras, podem influenciar, compartilhar. Então os autores vão trabalhar sobre essa relação de fé e razão. Vão também tratar sobre a existência de Deus, sobre como se pode falar algo acerca de Deus, sobre o problema do mal, dentre outras questões. Na quinta parte, eles vão concluir o livro abordando o tema da ética. Como é possível saber o que é certo? O que é o certo? O que é o errado? Então ele conclui dessa maneira. Nesta obra nós vamos encontrar os autores dialogando com várias filosofias, tais como existencialismo, fenomenologia, materialismo, evolucionismo, dentre outras filosofias, além também de vários autores, como Sócrates, Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, Agostinho, autores da psicologia como Skinner, da psicanálise como Freud, outros filósofos também, principalmente alguns filósofos pragmáticos e americanos como John Stuart Mill. É uma obra vasta e que possibilita com que aquela pessoa que seja leiga no que diz respeito à filosofia possa ter um contato inicial com a filosofia e poder entender ou compreender minimamente algumas questões que são levantadas pela filosofia. Então, é uma obra que vale a pena, para que nós possamos ter um conhecimento mais geral. Ela não é tão profunda, até porque, como o próprio título da obra diz, é uma introdução à filosofia. Mas uma coisa que eu achei limitada nessa obra é porque não traz um diálogo com alguns autores contemporâneos, com algumas ideias da pós-modernidade, muito embora o tema pós-modernidade seja questionado, mas existem algumas características ou algumas ideias peculiares à contemporaneidade e a obra ela não faz esse diálogo. E nós podemos observar que isso se dá devido ao ano de sua publicação. Ela foi publicada em 1980, já tem mais de 30 anos no mercado, e a gente observa que essas ideias elas começaram a florescer recente, mais ou menos na metade do século passado,
lá por volta de 60, 70, 80, 90 por aí, principalmente com a obra de Lyotard, que ele começou a tratar sobre a pós-modernidade ou a difundir, apesar desse conceito já existir um pouco antes da obra dele, mas é a sua obra que boa parte dos autores a consideram como um marco para as ideias da pós-modernidade. Então, que vocês possam dar uma curtida aí no vídeo, que vocês possam também comentar, sugerindo algum tema a ser abordado, alguma análise de algum outro livro, fazendo alguma crítica, para que a gente possa aperfeiçoar